Revelado. O que a nuera acusou e o garçom descobriu. A verdade emocionante que transformou tudo. Na pequena cidade de São Roque, no coração de Minas Gerais, o restaurante da família de Carlos era mais do que um simples lugar para comer. Era um refúgio de amor e tradição. Com 28 anos e um sorriso sempre aberto, Carlos dedicava suas manhãs e noites servindo pratos caseiros que exalavam o sabor da infância, enquanto cuidava de sua mãe, Dona Aparecida, que enfrentava a batalha silenciosa do Alzheimer. A relação deles era fundamentada em carinho, cuidado e na esperança de manter viva a chama das memórias. Mas tudo isso estava prestes a ser ameaçado. Em uma noite especial, o restaurante estava em plena festa, repleto de risos e celebrações. Figuras influentes da cidade jantavam, e Carlos se sentia realizado, radiante ao ver sua mãe, à mesa, observando com um olhar curioso. Quando ele se aproximou da mesa da nuera de um dos aniversariantes, Sara, tudo parecia estar em seu lugar. Mas em segundos, sua vida desmoronou. Esse garçom, ele deve ter roubado uma joia valiosa da minha sogra, vociferou Sara com desprezo nos olhos, como se a acusação fosse o chamado à ação de um juiz. O silêncio cortou a sala, e todas as risadas se silenciaram. O coração de Carlos disparou. Como alguém poderia duvidar de sua integridade? A dor daquela acusação feriu muito mais do que o orgulho. Atingiu sua dignidade e suas raízes. Um peso insuportável se instalou sobre seus ombros. Ele olhou em volta e viu olhares de reprovação, gente que desconhecia suas lutas, suas alegrias e suas dores. O que ele poderia fazer? Ele era um homem honesto e trabalhador, mas aquela noite trouxe de volta ácidas lembranças de preconceito e desconfiança. Assim, em meio a lágrimas não derramadas, Carlos decidiu que não ficaria parado. Em vez de se deixar vencer pela humilhação, surge um fogo dentro dele. Ele decidiu que era hora de realmente se conhecer. Inspirado por sua avó, uma cozinheira incrível, Carlos recomeçou a experimentar na cozinha. Ele se lembrou dos pratos que sempre trouxeram sua família à mesa, e a paixão pela culinária renasceu com uma intensidade avassaladora. Ele viu os ingredientes não apenas como comida, mas como expressões de amor e memória. E assim, foi alimentando a ideia de um concurso de culinária no restaurante, um ato ousado que desafiaria não só Sara, mas a si mesmo também. O coração pulsava de expectativa. Sara, com seu orgulho, aceitou o desafio. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida que se aproximava o dia do concurso, a cidade começou a respirar uma expectativa que não se via há tempos. Todos queriam saber quem seria o grande vencedor e se Carlos conseguiria romper as barreiras impostas por aqueles que duvidaram dele. Ele não estava apenas cozinhando, estava lutando pela verdade, pela sua dignidade, pelo respeito que algum dia pensou que teria com seu nome. O evento não seria apenas um desafio de culinária, mas um verdadeiro embate emocional que poderia mudar a vida dele e talvez o jeito que a cidade o via. Carlos estava determinado, mais do que qualquer coisa, a provar não apenas a sua inocência, mas também que pessoas como ele poderiam sim triunfar e ser vistas. O que ele não sabia era que, para além do seu próprio desafio, outros segredos viriam à tona, transformando não apenas seu destino, mas de toda a sua família. E assim, com os corações ansiosos e as esperanças renovadas, a cidade aguardava, febril, o desenrolar daquela história. Conseguirá Carlos enfrentar o julgamento da sociedade e, ao mesmo tempo, restaurar as feridas da própria família? A resposta estava por vir,
E a intensidade daquela noite em São Roque revelaria muito mais do que um simples concurso. Carlos acordou naquela manhã com um misto de ansiedade e determinação. O sol já brilhava forte e a cidade parecia pulsar junto com o seu coração. Era o dia do concurso, um evento que prometia ser uma virada na sua vida. Ele mal conseguia acreditar que estava prestes a mostrar a todos o que realmente significava a culinária para ele. Na pequena cozinha do restaurante, ele se sentia em casa. O cheiro de temperos e alimentos frescos envolvia o ambiente, trazendo memórias às claras. Olhando para os utensílios que pertenciam à sua avó, Carlos respirou fundo, permitindo que o amor e a sabedoria dela o guiassem. Ele tinha um propósito maior naquele dia. Não apenas vencer, mas fazer valer suas raízes, sua história e a honra da sua família. Enquanto preparava os ingredientes, uma sombra de dúvida fez-se presente. A acusação de Sara ainda ecoava em sua mente. E se eu falhar? E se eles ainda não acreditarem em mim? Ele fechou os olhos por um instante, permitindo-se sentir a fragilidade de suas inseguranças. Mas logo, uma chama de coragem brotou dentro dele. Eu sou mais do que isso, murmurou Carlos, decidido a não deixar o medo dominar seu espírito. Os participantes começaram a chegar, e a expectativa estava no ar. O restaurante estava cheio de rostos curiosos, todos ansiosos para ver quem levaria o prêmio para casa. Carlos trocou sorrisos nervosos com sua mãe, que, mesmo envolta em sua realidade com o Alzheimer, parecia perceber a importância daquele momento. O olhar dela, um brilho de esperança, trouxe a ele uma força renovadora. Sara chegou acompanhada de suas amigas, exibindo uma confiança que beirava a arrogância. Carlos não pôde deixar de notar seu sorriso provocador. Você vai ver só, pensou, enquanto cortava os vegetais com precisão, cada movimento uma declaração de sua determinação. O concurso começou com os jurados exibindo uma seriedade quase assustadora. Carlos sentia o coração acelerar enquanto os pratos começavam a ser servidos. Ele se lembrou das histórias que ouviu de sua avó sobre cozinhar com amor. Para ela, cada receita era uma mensagem de carinho, destinada a aquecer os corações. Ele decidiu que seu prato, uma clássica moqueca de peixe, seria ainda mais especial, misturando a tradição com um toque pessoal. As horas passaram como se fossem minutos. Carlos trabalhava com afinco, seu foco era total, mas o nervosismo nunca realmente o abandonou. Notou que as mesas estavam repletas de amigos e conhecidos, que aguardavam ansiosos pelo desfecho daquela competição. O que ele não esperava era ver, entre as pessoas, um rosto familiar e querido. Seu pai, que havia se afastado por causa de desentendimentos do passado. A presença dele era como uma injeção de ânimo e, ao mesmo tempo, uma burburinho de lembranças dolorosas. Quando chegou o momento de apresentar seus pratos aos jurados, o tempo pareceu parar. Carlos sentiu um frio na barriga, mas ao olhar para sua mãe, a força voltou. Ele apresentou sua moqueca com orgulho, expressando o que cada ingrediente significava para ele. A refeição era uma homenagem ao amor e à luta da sua família. As críticas começaram a chegar, e foram tão intensas quanto as emoções que Carlos guardava dentro de si. Esse é o melhor prato da noite, disse um jurado, e a esperança começou a explodir como fogos de artifício dentro dele. Mas então, o inesperado aconteceu. Durante a degustação, um dos jurados fez uma crítica severa sobre as suas escolhas. O fogo dentro de Carlos não se apagou. Ele percebia que sua luta não se tratava apenas de vencer, mas de mostrar quem realmente era. Com essa ideia fervilhando na cabeça, uma nova pergunta começou a crescer, uma que o levaria a refletir sobre todos ao seu redor. Até onde você iria para provar seu valor? A noite estava longe de terminar, e quando os resultados fossem anunciados, revelações que desafiarão tudo o que Carlos acreditava estavam por vir. Carlos respirou fundo, tentando ignorar os olhares ansiosos e as murmurações ao seu redor. A competição não era apenas um desafio culinário, ela trazia à tona todo um mundo de sentimentos, memórias e, principalmente, questões não resolvidas. Enquanto o tempo avançava,
Ele revivia os momentos de sua infância, quando, ao lado da avó, aprendeu a arte de temperar, de misturar sabores que não eram apenas ingredientes, mas parte de quem ele era. Os jurados continuavam a degustar os pratos, expressões imperturbáveis em suas faces. Um deles, um homem de meia idade com um olhar crítico implacável, finalmente virou sua atenção para Carlos. "Eu tenho que dizer, você trouxe boas intenções", começou ele, e um frio na barriga fez Carlos tremer. "Mas há algo que falta, algo que poderia colocar sua comida em um patamar muito mais alto." A crítica era dura, mas as palavras tiveram um efeito inesperado. Em vez de desanimá-lo, a frase provocou um impulso. O que aquela pergunta revelava? O que ele sabia que poderia fazer melhor? Com os pensamentos agitados, ele compreendeu que a verdadeira essência da sua cozinha não eram apenas as receitas, eram histórias, eram emoções. E se ele deixasse tudo isso transparecer? Se ele trouxesse à tona não só os sabores, mas o amor que os envolvia? As mulheres à mesa de Sara comentavam, as bocas sempre em movimento, discutindo a apresentação dos pratos. Carlos ouviu uma delas dizer: "Acho que o pai dele está aqui. Precisamos ver se ele se destacou ou se foi só mais uma tentativa." Essas palavras cortaram Carlos como uma faca. Como alguém que já lutou para ser visto, ele não poderia permitir que a crítica se transformasse em mais um motivo para duvidar de si mesmo. Enquanto os pratos iam sendo retirados e a tensão aumentava, ele se preparou para um clímax emocional. A sensação de insegurança transformou-se em um desejo ardente de mostrar que ele era mais forte do que aquelas palavras. E, em meio a isso, um inesperado empurrão do passado entrou em cena. Ao olhar novamente para a plateia, especialmente para seu pai, Carlos viu não apenas um homem que havia se afastado, mas alguém que, profundas feridas, estava lá, disposto a ouvir e a ver. A atmosfera mudou com a chegada do último prato, e todos esperavam ansiosos pelo grande momento das deliberações. Carlos olhou para sua mãe novamente. Ela sorriu, e aquele brilho nos olhos fez com que ele compreendesse que, independentemente do resultado, a verdadeira conquista era a coragem de se expor e o amor que finalmente se manifestava entre eles. Os jurados se alinharam, prontos para anunciar o vencedor. O coração de Carlos batia desenfreado. Uma parte dele queria que a moqueca fosse o destaque, mas outra parte, mais sábia, sabia que o que realmente importava estava além do prêmio. E o vencedor é... A voz do jurado ecoou por todo o restaurante. O tempo pareceu se arrastar enquanto palavras eram engolidas pela tensão no ambiente. Carlos segurou a respiração, o futuro parecendo precário e ao mesmo tempo repleto de promessas. As revelações do passado e o peso das expectativas estavam prestes a ser revelados. Como as outras pessoas reagiriam se soubessem o que realmente acontecia em seu coração? Carlos estava prestes a descobrir que, na vida, muitas vezes, a verdade que liberta é também aquela que confronta. E, depois daquela noite, ele entendia que tudo mudaria, tanto em sua cozinha quanto em sua vida. Ele só não sabia ainda o quanto... O silêncio na sala era quase palpável, como um misto de expectativa e temor. Carlos sentia que o coração batia tão alto que acreditava que todos podiam ouvi-lo. Ele viu os jurados se entreolharem, e um frio percorreu suas costas. O vencedor seria anunciado, mas para ele, aquele momento ia muito além de um simples prêmio. Era a oportunidade de reafirmar sua identidade, o que talvez fosse mais impactante do que qualquer medalha de ouro. Carlos! A voz do jurado ecoou, e dentro de si, Carlos se viu em um turbilhão. Ele conseguiu simplesmente sorrir. Mas e a moqueca? E tudo o que isso significava? O sorriso do pai ao fundo era um misto de orgulho e surpresa, e sua mãe chamava seu nome, os olhos brilhando, inundados com emoção. Ele mal conseguia mover os lábios, como se cada som fosse um esforço imenso. Os aplausos começaram a ecoar, e enquanto Carlos se levantava, cada passo parecia um desafio. Ele não queria ser apenas o vencedor.
Queria ser reconhecido como o homem que, finalmente, tinha voltado para casa. Sua avó aparecia em sua memória como um relâmpago, revivendo momentos em que ela o orientava na cozinha, sempre sussurrando segredos sobre temperos e sabores. Uma parte dele a sentia ali, mesmo que não estivesse física. O jurado do olhar crítico, o mesmo que havia feito a crítica, se aproximou. Você perdeu um ingrediente crucial, mas ganhou algo muito mais valioso: a sua verdade. Aquelas palavras o tocaram profundamente. Era bem isso que ele desejava trazer para seus pratos: a verdadeira essência, seu legado familiar e as histórias que moldaram seu caráter. Enquanto ele aceitou o prêmio, um microfone foi passado a ele. Carlos sentiu um impulso dentro de si, um desejo de dividir seu coração ali. Ele olhou para a plateia, focando no pai. Estou aqui para mais do que cozinhar. Estou aqui para reconhecer tudo o que sou. Começou, sua voz firme, ressoando pela sala. Ele falou sobre a moqueca, mas também sobre seus medos, seus anseios e suas memórias. Falou da avó, da relação com o pai, das inseguranças que o acompanhavam. As expressões na sala mudaram. As pessoas pareciam conectadas, seguindo sua linha de pensamento. Ele viu lágrimas nos olhos de algumas mulheres à mesa de Sara. O clima que antes era de competição começou a se transformar em algo maior, um sentido de comunidade e acolhimento. Aquela noite não seria apenas sobre um vencedor, mas sobre superação e vulnerabilidade. Após seu discurso emocionado, ele se virou e viu o pai mais de perto. Havia um reconhecimento que nunca antes tinha sido revelado. Para Carlos, a ligação estava se restabelecendo. As fissuras daquela relação familiar pareciam começar a se fechar. Entretanto, no fundo, ele ainda sentia um peso e a acusação da nuera. O que aquilo significava para sua família e para a reputação deles? Ele ainda teria que lidar com as consequências da situação que o deixava inquieto. O ambiente estava carregado de emoções, mas Carlos percebeu que tinha a oportunidade não apenas de se libertar, mas de ajudar aqueles ao seu redor a fazerem o mesmo. E com isso, surgiu uma nova pergunta em sua mente. Até onde ele poderia ir para transformar não só seu destino, mas também o de sua família? E, enquanto os aplausos se dissolviam em uma onda de encorajamento, ele sentiu que o que estava por vir poderia ser ainda mais desafiador. Afinal, descobrir a verdade sobre si mesmo era apenas o primeiro passo. O que restava então? Como ele lidaria com o que essa verdade poderia revelar? A euforia da vitória ainda pulsava no peito de Carlos, mas logo foi ofuscada por uma onda de preocupação. Ao descer do palco, cada passo se tornava mais pesado. O que Sara havia dito o atormentava. Ele sabia que, mesmo em meio à celebração, a nuera estava prestes a trazer à tona segredos que ele vê sua família lidar por anos. Sentou-se em uma mesa longe do burburinho da festa. Enquanto as pessoas se divertiam, ele se sentia isolado, como se um muro invisível o separasse das risadas e dos brindes. A verdade que ele tanto buscava compartilhar agora parecia uma bomba prestes a explodir. As lembranças das conversas com Sara, antes da competição, retornaram. Ela o alertara sobre as repercussões de suas escolhas. Disse que a vida na cozinha não era só sobre pratos, mas também sobre relacionamentos. O que ele não esperava era que essas palavras estivessem ligadas a uma situação que poderia abalar o que havia de mais precioso: sua família. Você não sabe o que ela pode fazer. A voz de Sara ecoou em sua mente, inquietante e real. Carlos respirou fundo, tentava se acalmar, mas a ansiedade era como uma corrente elétrica percorrendo seu corpo. Ele se perguntava: e se a verdade por trás daquela acusação jogasse um manto de vergonha sobre o que conquistou? Seu prêmio, sua história, tudo poderia ser desconstruído. Enquanto suas mãos brincavam nervosamente com o troféu, ele notou seu pai se aproximando. O coração de Carlos acelerou, uma mistura de orgulho e temor. O pai tinha aquele olhar que dizia tudo, mas as palavras ainda não se formavam na boca como deveriam. Eu vi você lá em cima, começou o pai, com um brilho no olhar.
Você realmente tocou as pessoas. Isso importa, meu filho, mais do que qualquer prato. Mas Carlos sentia que a dúvida pairava entre eles, como uma sombra. Ele não queria que a relação recomeçasse em cima de segredos. Pai, eu preciso falar sobre Sara. O pai bloqueou, levantando a mão como se pedisse um tempo. Não importa o que ela disse. O que importa é que você encontrou sua voz. Não deixe que as palavras dela te afetem, respondeu. Mas a expressão no rosto do pai mostrava que ele próprio não estava tão certo. Carlos se levantou e olhou em volta. As conversas e risadas pareciam tão distantes. Ele queria ter certeza de que estaria pronto para enfrentar qualquer dor que viesse a seguir. O prêmio em sua mão não era apenas um prêmio. Era um símbolo do que ele havia superado, da luta que travou para se encontrar. Mas e agora? Se ele não se libertasse do peso que Sara carregava, como poderia realmente ser livre? Uma amiga do grupo dele se aproximou com um olhar preocupado. Carlos, você está bem? Estão te chamando para o painel de perguntas. Carlos assentiu, mas o estômago revirava. Ele não podia ignorar o que estava vindo à tona. E, ao mesmo tempo, sentia que essa era a chance perfeita para enfrentar de uma vez por todas os fantasmas que o perseguiam. Lá estava ele, no ápice do reconhecimento, mas não se sentia completo. Já em pé, diante do público novamente, o coração acelerou. O brilho das luzes o ofuscava, mas havia algo diferente agora, uma determinação que crescia. Ele abriria seu coração mais uma vez. Vencer aquela competição era apenas o início, e ele precisava se preparar para a tempestade que estava por vir. Quero falar sobre a verdade, começou, e as vozes ao redor ficaram em um breve silêncio. A verdade que pode ser dolorosa, mas que é necessária. O que Carlos estava prestes a revelar poderia mudar tudo, e a resposta da plateia estava prestes a moldar o próximo capítulo de sua história. Como seria receber a verdade, e o que ela revelaria sobre a família que ele tanto amava? Carlos respirou fundo, sentindo o peso das palavras nascendo dentro dele. O silêncio da plateia era quase palpável, uma expectativa coletiva que prendia a respiração. Ele buscou os rostos conhecidos entre a multidão. O pai, a mãe, amigos, todos esperando. No fundo queria que a verdade os libertasse, mas a dúvida pesava como chumbo. A vida tem seus altos e baixos, começou, a voz visivelmente trêmula. Mas o que aprendi nos últimos meses é que a maior batalha muitas vezes acontece dentro de casa. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras dançassem ao vento. E essa batalha não é apenas a minha, mas de todos nós. As palavras começaram a fluir, como um rio que rompesse barragens antigas. Tem um segredo que eu venho guardando. Algo que a Sara trouxe à tona e que não podemos mais ignorar. Lembrou-se do olhar de Sara, frio e cortante, ao revelar o que sabia. O eco da revelação parecia ressoar entre as paredes daquela sala festiva. Eu fiz algo que nunca imaginei fazer. Me envolvi em uma competição pensando que a cozinha poderia ser minha única forma de escapar de soluções fáceis. E ao invés de focar no que realmente importa, negligenciei questões dentro da minha própria família. Olhou para seu pai, os olhos marejados, refletindo sua própria angústia. Durante todo o processo, eu estive tão absorvido por meu sonho que não percebi o quanto Jal tinha meu relacionamento com vocês. Com meu pai, com a Sara. Uma murmuração, lá do fundo, cresceu e se espalhou, como um fogo que se alastra. Carlos continuou, sem conseguir frear a emoção. Sara não está aqui para me atacar. Ela está aqui para nos lembrar que mesmo em celebrações podemos cometer erros. Ela viu as falhas e talvez tenha sido uma oportunidade de recomeço. Nesse momento, Carlos viu sua mãe buscar o olhar do pai. A tensão na sala cresceu e ele soube que não poderia ser mais evasivo. A revelação não é só uma acusação. É sobre a verdade que todos nós escondemos sob o tapete, sobre a dificuldade de olhar um para o outro e ver o que realmente está acontecendo. Os olhares se intensificaram e Carlos sentiu seu coração acelerar. Eu não trouxe apenas um troféu hoje.
Eu trouxe uma oportunidade, a de consertar, de começar de novo. Se nosso amor for mais forte que nossos desafios, podemos superar qualquer coisa. O clamor da plateia o pegou de surpresa. Aplausos, risos nervosos e alguns até lágrimas. Carlos sorriu, não mais por ter vencido a competição, mas pela possibilidade de uma nova fase. O que antes parecia um peso, agora ressoava como libertação. Quando ele olhou novamente para o pai, a expressão dele era diferente. Havia um reconhecimento, um estado de vulnerabilidade que raramente era expresso. Isso foi corajoso, filho, disse o pai, com a voz em emoção. Mas agora precisamos enfrentar um novo desafio, conversar sobre as feridas que nós mesmos causamos. As luzes da plateia pareciam menos ofuscantes agora. Carlos percebeu que esse seria outro tipo de competição, uma que exigiria mais do que técnica e criatividade na cozinha. E antes que o silêncio pudesse se instalar novamente, uma voz na multidão interrompeu. E se a Sara estiver certa? E se houver algo que precisamos saber sobre você, Carlos? Questionou um amigo, num tom neutro, mas perspicaz. Um frio percorreu a espinha dele. O que quer que estivesse prestes a ser revelado poderia mudar tudo de novo. Carlos olhou ao redor, buscando força na plateia, e sentiu que o próximo passo seria vital para não apenas enfrentar seu passado, mas também para moldar seu futuro. Era hora de um novo capítulo. O que mais estava escondido nas sombras da sua história? O murmúrio que se seguiu à pergunta do amigo parecia um campo minado. Carlos podia sentir a tensão na sala crescer, como se todas as emoções contidas estivessem prestes a explodir. Ele fechou os olhos por um momento, tentando reunir coragem. O que mais poderia sair dali? Sua mente girava com possibilidades, algumas pavorosas, outras cheias de esperança. A voz de Carlos soou novamente, mais firme. Eu entendi que a verdade é uma espada de dois gumes. Ela pode ferir, mas também pode curar. E, se for para cicatrizar feridas, eu preciso ser honesto. Ele estava preparado para o que quer que viesse a seguir. Quando a Sara falou sobre os segredos, não eram apenas os meus, e também não se tratava só de escolhas ruins sobre a competição. Existia algo muito mais profundo. O olhar de seu pai se fixou nele, curioso, temeroso. Durante toda a minha vida, eu escondi a necessidade de agradar, de ser o filho perfeito, o irmão ideal. Isso me trouxe um peso enorme. Muitas vezes, o que pensei ser amor era, na verdade, um medo profundo de desapontar vocês. As palavras saíram rápidas, como um desabafo, e o público ficou em silêncio, absorvendo a profundidade de seu relato. Carlos viu lágrimas nos olhos da mãe. O coração dele aperta. Ele continuou. Eu não sabia que isso estava me afastando de vocês. Ao invés de correr para a cozinha, eu deveria ter corrido para os braços de vocês quando a vida ficou difícil. Ele olhou um por um e percebeu que todos precisavam escutar mais daquilo. E se eu quisesse dizer que eu sou mais do que um competidor? Que eu errei muito, mas o que importa é que estou aqui, agora, tentando ser melhor? Uma batida suave na mesa interrompeu a tensão. Era a voz da Sara, que apesar de na plateia, ainda tinha uma força imensa. Carlos, você não está sozinho. Todos nós carregamos nossos próprios segredos e medos. O que você fez é muito importante, mas a verdade é que não podemos esquecer por que estamos aqui. A família é tudo. O que está escondido pode sair à tona, e todos precisamos estar dispostos a ouvir. Os olhos de Carlos cintilaram com gratidão, e ali no meio da sala sentiu uma conexão mais profunda. Era desse jeito que eles precisavam se curar, ouvindo uns aos outros e se apoiando num laço que, apesar das rachaduras, não se quebrara. A energia na sala começou a mudar. O peso do passado não desapareceu, mas ali estava uma nova sensação de unidade. Entretanto, antes que a atmosfera se relaxasse, o amigo que fizera a pergunta antes levantou novamente a voz. E se houver algo que você ainda não nos contou, Carlos? Algo que pode mudar tudo mais uma vez? O eco da pergunta pairou no ar, como a expectativa antes de uma tempestade. A plateia prendeu a respiração.
e Carlos sentiu o olhar de todos sobre ele. A verdade que tanto temia estava a um passo de ser desvendada. Carlos engoliu em seco. O que mais poderia haver? O que mais poderia ser desenterrado? Ele tinha que ser honesto, não apenas consigo mesmo, mas com todos. O momento da verdade estava prestes a chegar, e ele sabia que tinha que se preparar para tudo. E ali, com o coração acelerado e a mente repleta de pensamentos conflituosos, ele deu um passo em frente, pronto para enfrentar o que estava por vir. O futuro era incerto, mas ele estava decidido a lidar com a próxima revelação. Porque, no fundo, ele sabia. A verdadeira batalha apenas começava. Carlos respirou fundo, tentando estabilizar seu próprio turbilhão de sentimentos. Ele olhou ao redor, capturando a essência daquela sala. Olhares de expectativa, suspeitas não ditas e um amor que, embora ferido, ainda pulsava forte. Ele sentiu a pressão do tempo, como se cada segundo estivesse contando. Vocês sabem que eu sempre busquei o reconhecimento, certo? Eu queria ser amado, mas havia um preço, e esse preço foi carregar uns fardos que nem sempre eram meus. A voz dele falhou por um momento, mas ele forçou a garganta a se abrir novamente. Eu me envolvi em algo que me fez duvidar de tudo. As palavras dele ecoaram na sala. As cabeças se viraram, algumas vozes sussurraram entre si, e o ambiente esquentou com a tensão. Quando comecei a competir, não era apenas uma busca por troféus. Era um caminho de validação que me afastou de vocês. E no meio disso, eu me perdi de uma forma que eu nem imaginava. A mãe de Carlos, com olhos marejados, olhava com um medo quase palpável, como se soubesse que a próxima verdade poderia desestabilizar ainda mais o que eles tentavam reconstruir. Mas Carlos sabia que não poderia mais esconder nada. Ele tinha que libertar aquele peso. Eu conheci uma garota e, em um momento de desespero, deixei que ela me envolvesse em um jogo que não era só meu. O que era uma amizade se tornou uma traição, e no fundo, eu percebi que eu estava apenas tentando provar que eu podia ser alguém diferente, alguém que agradava a todos. E o que isso me trouxe foi um mar de mentiras. Olhares se cruzaram, a confusão se instalou, e Carlos continuou, sentindo a necessidade urgente de confessar. Ela me usou, me colocou contra vocês, disse que eu poderia ser melhor se simplesmente me isolasse da minha família e dos meus verdadeiros amigos. Eu acreditei, e perdi o controle, o respeito por mim mesmo e principalmente por vocês. A narração arrastou sussurros pela sala. Em um canto, uma voz murmurou: "Isso é insano." O som da esperança foi substituído por tensão novamente. As palavras de Carlos pareciam ter um peso que ultrapassava a compreensão. E quando eu percebi o que estava acontecendo, foi tarde demais. Eu me tornei um competidor egoísta, um filho distante, um irmão que não estava presente. Eu precisava de ajuda, mas em vez disso, só acumulei mentiras, segredos. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para o pai. Eu não só traí a confiança de vocês, mas me traí também. Eu deixei que o jogo me consumisse. Tudo isso só para sentir que tinha algum valor além dos meus desafios. A sala ficou em silêncio, cada um tentando processar a revelação que Carlos havia trazido à tona. Ele se sentia vulnerável, mas também libertado. Era como se um enorme peso tivesse sido retirado de suas costas. E agora? O que eu faço? Vocês ainda querem um filho, um irmão ou alguém que só errou? Perguntou ele, com a voz embargada. Os rostos ao seu redor mostraram um misto de dor, compreensão e até mesmo compaixão. O pai, com uma expressão dura mas triste, finalmente se levantou. Carlos. O que ele diria em seguida poderia mudar o curso da conversa. Carlos sentiu seu coração bater mais forte, a respiração mais rápida. Você ainda tem um caminho para trilhar, mas saiba que estamos aqui. O que você fez não nos define, mas o que você fará agora. Isso, sim, irá. Carlos piscou, preso entre a esperança de reconstruir e a incerteza do futuro. Havia ainda uma pergunta no ar, um novo mistério a ser desvendado.
E se essa não for a única verdade que ainda precisa ser revelada? O frio na barriga voltou, e ele entendeu que essa conversa estava longe de acabar. O jogo ainda não tinha terminado. Carlos sentiu um arrepio. A revelação do pai que começava a se desenhar era tão intensa quanto o fardo que ele carregava. O olhar deles pairava sobre ele como uma nuvem escura, mas também havia um vislumbre de esperança. Ele sabia que aquele era o momento decisivo. O que viria a seguir? Uma nova verdade ou a continuidade do sofrimento? O pai de Carlos respirou fundo, como se estivesse buscando as palavras certas. Carlos, isso que você compartilhou é pesado. Depois de tudo o que aconteceu, é claro que precisamos de tempo. Mas eu quero que você saiba que acreditar em você não é um ato de bravura. É uma escolha que faço todos os dias, mesmo quando as feridas estão abertas. Um murmurinho percorreu a sala. Os familiares estavam em choque, mas havia algo nas palavras simples do pai que despertava uma centelha de amor. Era como se aquela centelha estivesse animando uma fogueira apagada, prestes a reacender. No entanto, o pai continuou. Isso não se limita apenas ao que foi revelado. Carlos, a sua mãe e eu, nós também temos a nossa parte nessa história. Há algo que... Meus sentimentos são confusos, mas precisamos ser honestos um com o outro se quisermos seguir. Uma sombra de preocupação cruzou o rosto de Carlos. O que você quer dizer? Nos últimos meses, houve um desencontro entre nós todos, e isso envolveu não só você, mas também a nossa maneira de comunicar e interagir como família. O pai hesitou, observando o impacto de suas palavras. Sua mãe e eu precisamos fazer uma escolha. Podemos perder a nossa conexão ou lutar para nos manter juntos. A mãe de Carlos, com lágrimas nos olhos, sussurrou. Eu gostaria que você soubesse que, mesmo com dor, ainda temos um amor muito verdadeiro. E se for preciso, podemos encontrar um jeito de curar isso juntos. O coração de Carlos disparou. As palavras dela chamaram à memória todos os momentos em família que ele tomara como garantidos. Ele piscou para afastar a umidade dos olhos e não perder chariota daquela oportunidade. Eu não quero mais me esconder. Eu quero fazer parte disso, mesmo que tenha machucado vocês. Estou profundamente arrependido e quero me redimir, mas não imagino como isso funciona, confessou, a voz firme. Nesse instante, os idosos da sala pareciam se tornar mais presentes. Carlos percebeu que a vulnerabilidade o tornava mais próximo da família, mas também sentia o peso de algo mais. As reações variavam. A irmã, que até então ficou em silêncio, decidiu falar. E eu? O que você tem a dizer sobre mim? Eu me senti deixada de lado, como se não tivesse valor. Carlos viu aquele olhar ferido e doeu. Ele não tinha ideia de como sua busca por reconhecimento afetou a todos ao seu redor. Eu não quis fazer vocês se sentirem assim. Só pensei em mim e em como me destacar, mas agora não sei como consertar isso. Um novo silêncio caiu sobre a sala, pesado como uma névoa. A irmã disse com uma voz pequena. O que vamos fazer com tudo isso? O ar estava tenso, e Carlos percebeu que ainda havia muito a ser dito. Mas havia algo mais. Uma sensação de que uma nova camada de segredos poderia emergir. Ele se lembrou da garota que o tinha manipulado, e as perguntas começaram a borbulhar em sua mente. Tem algo que eu não contei. Algo que ainda me atormenta. E se houver mais verdades que precisamos encarar? Um calafrio percorreu sua espinha ao olhar para a família reunida. O clima esquentou. O jogo estava longe de ser simplesmente sobre ele agora. Novas verdades estavam à espreita, e Carlos percebeu que essa conversa poderia levar a uma transformação ainda maior do que imaginava. Afinal, o que mais eles ainda não sabiam? Carlos sentiu a tensão na sala crescer como uma tempestade se aproximando. Ele olhou para a irmã, para os pais, cada um carregando suas próprias vulnerabilidades, e entendeu que a verdade, embora dolorosa, era a única estrada que poderia levá-los à cura. Eu não acho que tudo isso termine aqui, disse ele com a voz mais firme.
Sei que muitos de vocês se sentiram deixados de lado, mas o que mais me machuca é saber que, enquanto buscava deixar minha marca, ignorei o amor que sempre esteve à minha frente. O que eu nunca disse é que me envolvi com alguém que me afastou. Mas ao mesmo tempo, eu estava só. Silêncio. O peso das palavras pairou no ar, e mesmo sem os detalhes, todos podiam sentir que havia muito mais a descobrir. O olhar da irmã se suavizou, mas havia resquícios de dor. Carlos, queremos o melhor para você, mas precisávamos que você estivesse presente para nós também, disse a irmã em um tom quase que suplicante. Você não pode apenas assumir a responsabilidade por tudo isso e esperar que isso resolva nossas feridas. Não é tão simples. Eu sei, Carlos respondeu com um nó na garganta. E dessa vez, eu não espero que tudo mude da noite para o dia. Eu estou aqui para enfrentar isso e vou lutar para que nossa família se una, mesmo que isso signifique trabalhar duro por isso. A mãe olhou para o filho, lágrimas nos olhos, e balançou a cabeça em concordância. Meu amor, suas escolhas não foram em vão. O que importa agora é que você está consciente e quer mudar. Podemos começar de novo, todos nós. Os aplausos da plateia, que pareciam distantes momentos atrás, agora ecoavam nas paredes, com um murmúrio de apoio. Carlos poderia sentir a energia mudando, o peso em seus ombros aliviando. Eles estavam começando a se entender novamente. Mas há uma coisa que precisamos enfrentar. A Sara... Carlos hesitou, mas decidiu continuar. A forma como ela me fez sentir, como me isolou, isso me fez perder as rédeas de quem eu sou. Mas, acima de tudo, não podemos deixar que os medos e inseguranças nos dividam mais ainda. Carlos, você tem que entender que as memórias e os sentimentos que você alimentou também nos afetaram. Nós queremos sua felicidade, mas concebemos nossa realidade por meio das suas escolhas e ações. Precisamos trabalhar juntos, disse seu pai, reconhecendo a dor, mas também a esperança. Eu quero que façamos isso. Vamos conversar, recordar nosso passado e, se for necessário, buscar ajuda profissional, porque eu não posso fazer isso sozinho, e nem vocês. Não se trata apenas de mim ou dos erros que cometi, mas de todos nós. Carlos falou, sentindo a verdade pulsar em sua voz. Um silêncio confortável se estabeleceu, como um sopro de ar fresco após uma tempestade. É hora de limpar a nossa casa, nosso coração e nossas almas, instigou Carlos. E ali, passinhos de confiança começaram a ser dados. A sala, que outrora fervilhava com tensão, agora era palco para um diálogo sincero e aberto. Um a um, os membros da família começaram a quebrar as barreiras. A irmã compartilhou suas inseguranças, a mãe revelou suas fragilidades, e o pai, por sua vez, expôs suas expectativas e os medos de perder a conexão com os filhos. Carlos estava certo. A jornada pela verdade recém comenzara. Mas, ao mesmo tempo, ele ressentia a dor associada a cada revelação. O clamor que preenchia o espaço tornou-se um eco de esperança. Naquela noite, uma nova história começava a ser escrita, e juntos eles estavam prontos para enfrentar qualquer tempestade. Ainda havia muitas verdades a serem reveladas, mas já não pareciam tão pesadas. Para Carlos, a rara beleza do que estava sendo construído os fortalecia. Ele pegou a mão do seu pai, a de sua mãe e, por fim, a de sua irmã. O gesto simples foi uma promessa de recomeço, de comprometimento e de amor. A verdade pode doer, mas libertar, disse Carlos, olhando nos olhos de cada um. E com ela, podemos reacender a chama que sempre esteve presente entre nós. Vamos abraçar a vulnerabilidade e seguir em frente, juntos. Com gratidão no coração e um desejo renovado de reconstrução, Carlos respirou fundo. Sabia que a jornada não seria fácil, mas agora, com o apoio da família, estava disposto a enfrentar qualquer verdade que surgisse no caminho. E assim, um novo capítulo se desenhava, repleto de amor, compreensão e a promessa de que, juntos, poderiam lutar contra qualquer tempestade e transformar sua história em uma linda sinfonia. Agora eu preciso que você faça algo importante.
Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você valoriza esse conteúdo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Eu adoraria ler suas opiniões. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar esse canal através dessas ações.